2,000 miles from each other and naming rocks in those craters after places on Earth. Curiosity just drilled Ubahara, named after a national park. Marte, o planeta vermelho, sempre foi objeto de fascínio e especulação. Desde as primeiras observações telescópicas até as missões espaciais mais recentes, a busca por respostas sobre a possibilidade de vida em Marte tem sido incansável. Agora, dados mais recentes da NASA estão revelando algo ainda mais intrigante. Algo estranho está acontecendo dentro do planeta. Os dados coletados pelas sondas espaciais e rovers enviados a Marte estão fornecendo informações surpreendentes e desconcertantes. Imagens, medições e análises detalhadas revelam fenômenos e características peculiares que desafiam nossas compreensões atuais do planeta. Entre essas descobertas, há sinais de atividade geológica ativa, variações surpreendentes nos níveis de metano na atmosfera, formações rochosas intrigantes e fenômenos atmosféricos complexos. Esses indícios apontam para a possibilidade de que Marte seja um mundo mais dinâmico do que se imaginava. Assim, esses dados recentes da NASA estão levantando questões fundamentais sobre a história geológica e o potencial habitável de Marte. O que está causando esses fenômenos intrigantes? Seriam eles indícios de vida passada ou presente em Marte? Há explicações geológicas e atmosféricas ainda desconhecidas que podem explicar essas peculiaridades? Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Bom, antes de continuarmos, não espere até o final do vídeo para se inscrever, para deixar o seu like e também ativar o sininho. Olha, isso ajuda demais a nossa equipe. A primeira e única espaçonave a estudar terremotos em Marte está prestes a morrer. Uma recente tempestade marciana cobriu os painéis solares da sonda InSight da NASA com poeira, bloqueando grande parte da luz solar necessária para carregar suas baterias. Os controladores da missão agora estão operando seu sismômetro de forma intermitente para economizar energia. Em semanas, a espaçonave provavelmente deixará de responder aos comandos da Terra e cairá no esquecimento. Mas o InSight não vai sair sem um estrondo. Em 27 de outubro, os cientistas relataram que, no ano passado, a missão detectou ondas sísmicas criadas pelos maiores impactos de meteoritos já vistos em Marte. Ambos os meteoritos atingiram o planeta com a energia de uma pequena bomba nuclear. Ao rastrear como a sismicidade maciça ondulava em Marte, os cientistas foram capazes de estudar as propriedades da crosta do planeta vermelho a milhares de quilômetros do InSight e resolveram um mistério sobre se a espaçonave está em um local geologicamente incomum. As descobertas se somam ao rico legado de descobertas da InSight. Desde que chegou a Marte em novembro de 2018, reuniu informações sobre mais de 1.300 Markquakes. Isso permitiu aos pesquisadores calcular, entre outras coisas, o tão procurado tamanho do núcleo de Marte e a espessura de sua crosta. No mês passado, os pesquisadores usaram dados de 5 terremotos para determinar que o manto de Marte é mais rico em ferro do que o da Terra. Todas essas informações sobre as camadas internas de Marte ajudarão os cientistas a entender como o planeta se formou e evoluiu ao longo de bilhões de anos. Revelações sísmicas. Nem sempre ficou claro que os cientistas teriam sucesso. Em 2012, a NASA decidiu construir e lançar o InSight, de 994 milhões de dólares. Uma escolha controversa porque a agência já tinha várias outras missões a Marte em sua fila. Então, problemas na construção de seu sismômetro supersensível forçaram um atraso de lançamento de 150 milhões de dólares em 2 anos. Assim que o InSight finalmente chegou a Marte, um instrumento de construção alemã apelidado de MOLE, que deveria medir o fluxo de calor no solo, falhou quando não conseguiu se enterrar no solo. Inclusive, a missão não conseguiu detectar seu primeiro terremoto até 5 meses após o pouso. E quando finalmente o fez, os pesquisadores lutaram para interpretar o que estava acontecendo. No início não tínhamos certeza de quanto poderíamos obter dos dados, diz Brigitte Knappmeier Erdrun, cientista planetária da Universidade de Colônia, na Alemanha.
Mas as coisas melhoraram para o InSight durante seu segundo ano marciano. A espaçonave ficou perto do equador marciano em uma região conhecida como Elysium Planitia. Muitos dos terremotos detectados vêm de uma região geologicamente ativa conhecida como Cerberus Fossae, a cerca de 1.500 quilômetros de distância, onde acredita-se que injeções subterrâneas de magma causem tremores. Assim, em agosto e setembro de 2021, a espaçonave detectou maremotos de outro lado do planeta pela primeira vez. Em 4 de maio deste ano, o InSight detectou um terremoto de magnitude 4,7, o maior de longe. Na Terra, tal terremoto poderia ser sentido pelos humanos se estivessem perto do epicentro. Contudo, os pesquisadores ainda não publicaram o que aprenderam com o Grande, mas era tão grande que enviou energia sísmica através das camadas superficiais da crosta marciana, criando o que é conhecido como onda de superfície, que pode revelar mais informações sobre o interior de um planeta do que outros tipos de onda sísmica. Não quero dar muitas dicas, mas está realmente fornecendo informações em todo o espectro, desde a crosta rasa até o manto e o núcleo mais profundos, diz Bruce Bennett, geofísico do JPL e principal investigador do InSight. Primeiras ondas sísmicas viajando pelo centro de Marte. Quando terremotos ressoam em Marte e um meteorito atingiu o planeta vermelho durante os últimos 4 anos, a sonda InSight da NASA coletou ondas sonoras que ajudaram a revelar os segredos do interior marciano. Durante esses eventos, o InSight detectou pela primeira vez ondas sísmicas viajando pelo núcleo marciano. Agora, os cientistas usaram os dados da sonda para determinar que Marte tem um núcleo de liga de ferro líquido que também inclui elementos leves, como enxofre e oxigênio, bem como quantidades menores de hidrogênio e carbono. Dessa forma, o desenvolvimento de uma maior compreensão do interior marciano pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre como planetas rochosos como a Terra e Marte se formam, como os 2 planetas diferem e os fatores que ajudam a tornar outros planetas habitáveis para a vida. Um estudo detalhando as descobertas foi publicado na segunda-feira na revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Em 1906, os cientistas descobriram o núcleo da Terra observando como as ondas sísmicas dos terremotos eram afetadas ao viajar através dele. Mais de 100 anos depois, estamos aplicando nosso conhecimento sobre ondas sísmicas a Marte. Com o InSight, finalmente descobrimos o que há no centro de Marte e o que torna Marte tão semelhante, mas distinto da Terra, disse o coautor do estudo, Vedran Lekik, professor associado de Geologia da Universidade de Maryland, College Park, em um comunicado. Os pesquisadores analisaram quanto tempo levou as ondas sísmicas geradas por um terremoto, bem como o impacto de um meteorito, para percorrer o núcleo marciano, permitindo-lhes estimar a densidade e a composição química do núcleo. Núcleo planetário oferece pistas sobre a evolução. A Terra tem um núcleo externo líquido e um núcleo interno sólido, mas o núcleo marciano parece ser feito inteiramente de líquido. O núcleo de Marte também é um pouco mais denso e menor do que os cientistas acreditavam, com um raio de aproximadamente 1.780 a 1.810 quilômetros. Você pode pensar dessa maneira: as propriedades do núcleo de um planeta podem servir como um resumo sobre como o planeta se formou e como evoluiu dinamicamente ao longo do tempo, disse o coautor do estudo Nicholas Schemer, professor associado de Geologia da Universidade de Maryland, College Park, em um comunicado. O resultado final dos processos de formação e evolução podem ser a geração ou a ausência de condições de sustentação da vida. A singularidade do núcleo da Terra permite gerar um campo magnético que nos protege dos ventos solares, permitindo-nos reter a água. O núcleo de Marte não gera esse escudo protetor e, portanto, as condições da superfície do planeta são hostis à vida, concluiu. Dessa forma, Marte atualmente carece de um campo magnético, mas existem vestígios de magnetismo que permanecem na crosta marciana. Os vestígios levam os cientistas a acreditar que Marte provavelmente já abrigou um ambiente potencialmente habitável, mas evoluiu ao longo do tempo para se tornar um inóspito deserto congelado.
É como um quebra-cabeça de certa forma. Por exemplo, há pequenos vestígios de hidrogênio no núcleo de Marte. Isso significa que deve haver certas condições que permitiram que o hidrogênio estivesse lá. E temos que entender essas condições para entender como Marte evoluiu para o planeta que é hoje, disse Vendran Lekic. Inicialmente, a missão InSight, a primeira a estudar o interior de Marte, deveria durar apenas cerca de 2 anos. Mas a NASA estendeu a missão por mais 2 anos. O tempo extra da missão certamente valeu a pena. Fizemos as primeiras observações de ondas sísmicas viajando pelo núcleo de Marte. 2 sinais sísmicos, um de um terremoto muito distante e outro de um impacto de meteorito no outro lado do planeta, nos permitiram sondar o núcleo marciano com ondas sísmicas. Temos ouvido efetivamente a energia que viaja pelo coração de outro planeta e agora o ouvimos, disse a principal autora do estudo, doutora Jessica Irving, professora sênior de Ciências da Terra na Universidade de Bristol, no Reino Unido, em um comunicado. Dessa forma, a missão InSight continuou a coletar dados sobre Marte até o final, ficando em silêncio em dezembro de 2022, depois que a poeira impediu que seus painéis solares recebessem a luz solar necessária. Mas o tesouro de dados que a sonda coletou durante 4 anos na superfície marciana mudou a forma como os cientistas entendem o planeta vermelho. E o InSight continuará a influenciar a forma como entendemos a formação e evolução de Marte e outros planetas nos nossos próximos anos. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Conte pra gente nos comentários, pois queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.